Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que todos estejam de boa saúde e em paz. Nós temos que obedecer a Deus, às leis de Deus. Todos nós acreditamos nisso. Mas basta obedecer a Deus? Ou é algo mais que precisamos de fazer? Vejam comigo aqui o que Jesus Cristo mencionou em João capítulo 8, versículos 28 e 29. Jesus Cristo disse assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que agrada a Deus. Jesus Cristo aqui diz que, além de obedecermos às leis de Deus, precisamos de fazer o que é agradável ao Pai. Isto também é algo que João disse. Vejam a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Em 1 João 3, versículo 22, diz assim: E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Sim, guardamos a lei de Deus. E fazemos... com licença. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fazemos diante de Deus o que lhe é agradável. Queridos irmãos, um amigo faz o que é agradável a você. Um amigo seu fará isso. Nós, para sermos amigos de Deus, temos que fazer o que é agradável a Deus. Mas aqui está uma pergunta. O que é, então, agradável a Deus? Paulo, quando deu o testemunho em Antioquia, durante a sua primeira viagem, a Antioquia da Psídia, vejam no capítulo 13 de Atos, ele depois estava a explicar e a dar o testemunho de Jesus Cristo, mas antes disso ele estava a falar aqui, tendo tirado a este no versículo 22, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diz aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fará a vontade do Pai. Isto é, que fará o que é agradável ao Pai. Ora, imagine Deus poder dizer isso de você e de mim. Ora, sabemos que Davi pecou. O Davi pecou muito. Fez grandes pecados. Mas mesmo assim, diz, é um homem segundo o meu coração. Por isso hoje, queridos irmãos, vamos ver de 5 exemplos de Davi. 5 exemplos, há vários, mas vou usar só simples. Exemplos que demonstram que ele fazia o que era agradável a Deus, que ele fazia o que era segundo o coração de Deus. Estes são simplesmente alguns exemplos do que nós, igualmente, podemos fazer, destes princípios que vou dar, fazer para sermos amigos
de Deus, para fazermos o que é agradável ao Pai, além de obedecer às leis de Deus. E por isso o primeiro exemplo que vamos dar é ao início da história de David, que é a situação de Golias, que é em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Vou descrever brevemente a história aqui de Golias, que havia este homem que tinha confrontado este filistino, que estava a confrontar a nação de Israel. Os filistinos hoje, por exemplo, são, digamos assim, pelo que se sabe, são os palestinos hoje em dia. Eram os filistinos então. E vê-se aqui este filistino a desafiarem os israelitas. E vê-se aqui a situação em que este homem disse: vocês não precisam de fazer uma guerra, simplesmente lutem contra mim. Se me conseguirem matar, pronto, nós desistimos de lutar contra vocês, contra os israelitas. E era um homem muito grande. Vejamos aqui no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Queridos irmãos, 6 côvados e 1 palmo era cerca de 2,80 metros. 2,80 metros, queridos irmãos, é uma grande altura. Praticamente é quase da altura de um cesto de basquete. Simplesmente baixava para ele pôr assim a mão e metia a bola dentro do cesto de basquete. Era um homem grande. E este confrontou os israelitas. E depois vê-se aqui, quando o David foi a essa área, vê-se aqui no versículo 26 do mesmo capítulo, 1 Samuel 17, então falou David aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e que tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso filisteu? Perguntou David. E o irmão dele, o Eliabe, vê-se aí no versículo 28, ficou muito, digamos assim, muito irado contra o David e disse assim: porque vieste aqui, ou porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes a pena para ver a peleja. E respondeu David: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Vê-se que havia assim uma inimizade entre ele e alguns dos irmãos, pelo menos. E então David disse um bocadinho mais adiante, vê-se aí no versículo 32, diz assim: David disse a Saul, ao rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vou e mato esse gigante. Porém Saul disse a David, o rei disse: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço. E ele é um guerreiro desde a tua mocidade, desde a sua mocidade. Respondeu David a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso ou um leão são animais grandes e fortes, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O homem corajoso. O teu servo
matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Perdão aí. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele, o Senhor, me livrará das mãos deste filisteu. Vê-se aqui que as ações de David não foram motivadas por sua confiança própria. Sim, tinha confiança, mas tinha confiança em Deus, porque este homem estava a afrontar a tropa dos israelitas que estavam ali a entrar na terra prometida como uma promessa de Deus. As tropas ou exércitos do Deus vivo. E por isso é que ele confrontou com essa confiança. Mas vê-se aqui que o David tinha um relacionamento muito especial com Deus. Ele via Deus como um amigo pessoal. Nós, queridos irmãos, vimos a Deus como um amigo. Vimos a Deus como o nosso amigo. E vejam um bocadinho mais adiante. No versículo 44, diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi também disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu venho contra ti em nome de Deus, o Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele apontou a Deus, deu a confiança a Deus, deu a glória a Deus. Não se promoveu a si próprio, mas ele promoveu a Deus. Vemos que David tinha confiança, digamos assim, fé, na grandeza, no poder e na bondade de Deus. Queridos irmãos, temos nós a mesma fé na grandeza e na bondade de Deus. Lembremos-nos que Davi tinha sido ungido para ser rei. E por outro lado, Saul tinha sido rejeitado. E depois disso, o que aconteceu é que o Davi começou a ser bem conhecido, até que chegou a um ponto no capítulo seguinte que diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isto enfureceu Saul. Vejam aqui no versículo 9 de 1 Samuel 18. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Isto infuriou o Saul. E daí as coisas começaram a piorar. O relacionamento que Davi teve com o Saul, e por isso Davi teve que fugir dessa área. Então vamos agora ao segundo exemplo do relacionamento que Davi tinha com Deus. Porque o primeiro exemplo, como vimos, é que ele tinha fé na grandeza e bondade de Deus. Mas vemos agora
um segundo exemplo aqui na vida de Davi, que é em 1 Samuel, capítulo 24. Samuel, capítulo 24. Aqui a situação, queridos irmãos, é que o Saul estava a perseguir a Davi, mas também havia guerras, não é? E Davi estava no deserto de En-Gedi, como diz aí no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 24 de 1 Samuel. E tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encaço de David e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Foi à procura de David. Então chegou a uns corrais de ovelhas, chegou a uma área onde havia uma caverna, e Saul precisava de ir, digamos assim, ao banheiro. Ao banheiro. Como diz assim, entrou Saul nessa caverna a aliviar o ventre. Foi fazer uma coisa ali numa caverna, às escondidas. Mas não sabendo que lá dentro, no interior dessa mesma caverna, Davi e os seus homens estavam sentados bem dentro da caverna. Foi isto uma coincidência? Eu acho que não. Isto foi um teste a Davi. Porque Davi sabia que ia ser o rei. Agora estava aqui o rei praticamente sem defesa. Davi sabia que ia ser um rei. E ele podia ter dito: Deus, deste-me esta oportunidade. Está aqui mesmo. Deste-me esta oportunidade. Aliás, os seus amigos que estavam com ele disseram a Davi isso mesmo. Davi podia ter dito: eu fui ungido para ser rei, porque não agora? Porque não agora? Esta é a ocasião, este é o tempo, esta é a hora em que Deus me vai fazer rei. E trouxe-me aqui o Saul para eu poder ser rei. Mas David cortou um bocadinho da roupa do manto de Saul, digamos assim, e depois sentiu-se culpado. Porque, ao fim de contas, Davi sabia uma coisa importante. Ele sabia que não podia tomar posse de uma oportunidade até quando fosse a altura, ou o tempo, ou a hora de Deus. Ele teve que esperar. Ele sabia que tinha que esperar pela hora correta, pela hora de Deus. Sim, tinha uma oportunidade aqui, agora, de ser imediatamente ser o rei. Mas não era a hora de Deus. Aqui está a lição. Você e eu estamos a vencer algumas dificuldades e estamos a atuar quando vemos uma certa oportunidade para vencer, mas não é o tempo de Deus. E como é que sabemos se é o tempo de Deus ou não é? Queridos irmãos, temos que atuar da maneira que Deus quer que nós vencemos. Isto é, de acordo com as leis de Deus, de acordo com os princípios dele, da maneira correta. Se esta oportunidade não for da maneira correta, então não é o tempo, não é a hora, é simplesmente um teste que Deus nos deixa estar à frente. E foi aqui o caso de David. Foi aqui o caso de David. Ele esperou por outra oportunidade que fosse no tempo de Deus.
É estranho como as pessoas usam qualquer raciocínio para usar qualquer oportunidade para fazer uma coisa que pensem que é o que Deus quer que eles façam. Por exemplo, um ministro da igreja disse que teve uma vez uma visita em que uma senhora disse a ele: Deus me ama. E porque Deus me ama, Ele quer que eu seja feliz. E porque Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu deixe o meu marido. Mas o ministro disse: mas você não tem razão de deixar o seu marido. E ela disse: sim, tenho. Porque Deus quer que eu seja feliz. Queridos irmãos, vê-se aqui o raciocínio humano. Faz desculpas. Que parece mentira. Porque não fazem coisas de acordo com os métodos de Deus. Deus, por exemplo, nesse caso, disse: estão casados até a morte os separar. Se Deus, de facto, achasse que essa era a causa do problema, e se Deus, de facto, quisesse fazer isso, Deus fazeria isso de acordo com os seus métodos. E não nós, de nossa maneira, com a nossa própria justificativa. Queridos irmãos, por exemplo, você tem certas coisas que acontecem no emprego. E você pensa: esta é a minha oportunidade de fazer isto, é a hora que Deus me dá para fazer isto. Queridos irmãos, se não for de acordo com as maneiras que Deus faz coisas, de acordo com os métodos de Deus fazer coisas, então não é a hora de Deus. Não é o tempo de fazer isso. Mesmo que Deus tenha prometido a você que você, por exemplo, vai ser promovido no seu emprego. Mas fazer qualquer coisa contra as leis de Deus para promover a você próprio não está certo. Deus o abençoará no seu próprio tempo. Um homem segundo o coração de Deus, como David, não foi guiado pelos seus desejos. Deus deu a David uma oportunidade de ser rei, de ter poder, aqui nesta caverna. Mas não era no tempo de Deus. O tempo de Deus, a altura de Deus, a hora certa, foi necessário a David esperar. Porque a hora de Deus é quando as coisas são feitas de acordo com a sua maneira. Queridos irmãos, para sermos amigos de Deus, precisamos de ter fé em Deus, no poder e na bondade dele, e de esperar pelo tempo dele, pelos métodos de Deus no tempo dele. Seja o que for, precisamos de esperar com paciência pelo tempo dele, pela altura que Deus decide. Vejamos um terceiro exemplo de David. Isto é a história de Nabal. A história de Nabal está em 1 Samuel, capítulo 25. A história de Nabal é o caso de um homem. Vejam que começa no versículo 2, em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Um homem muito rico, mas o nome dele era Nabal, que quer dizer tolo. Era tolo. E vê-se aqui a história em que David estava a fugir de Saul e ele tinha, digamos assim, umas pessoas que
que andavam com ele, uns certos homens que andavam com ele, e ele protegia o povo, digamos assim, na área da fronteira, contra assaltantes que atacavam através da fronteira e depois fugiam para o lado lá da fronteira. Atacavam através da fronteira e fugiam. Então David andava por ali, digamos assim, como uma milícia, uns vigilantes, a ajudar o povo nessa área da fronteira e a protegê-los. E este homem, Nabal, tinha sido protegido por David e ele agora estava a tosquear as ovelhas. E então os homens de David mandaram uma mensagem a Nabal para dizer: olha, nós temos-te protegido, ajuda-nos agora com um bocado de comida e coisas assim. E o Nabal disse: quem é que vocês julgam que são? Vocês são um bando de terroristas que andam por aí ou coisa assim? Não tem nada a ver com vocês. Vão-se. Está claro, isso foi um insulto a David. Foi um insulto a David. Ele sabia que, como disse, que ia ser rei, e a maioria do povo já sabia que ele um dia seria rei. Então, David ficou tão zangado que se juntou com 400 dos seus homens e decidiram ir atacar Nabal e todos os homens na sua propriedade e os seus haveres e destruir. Entretanto, um servente disse à esposa de Nabal, isto é, a senhora chamada Abigail, e como diz aqui, ela era sensata e formosa, vê-se aqui no versículo 2 de 1 Samuel 25, talvez fosse muito mais jovem que o homem, provavelmente tinha sido um casamento arranjado, porque disse que ela, sendo sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno, por isso talvez tenha sido um destes casamentos, como faziam na antiguidade, que tinham sido organizados. Não era um casamento, digamos assim, por amor. E ela sabia que o marido dela era uma pessoa que era um tolo, que era um Nabal. E então um servente veio dizer a ela: olha, vamos todos morrer, porque olha o que o Nabal disse. Então ela tomou um certo grupo de homens, às pressa, diz assim no versículo 18 de 1 Samuel 25, então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, etc. E foram, digamos assim, numa caravana para se encontrarem com os homens de David que vinham para os destruir. E foi o que aconteceu. E vê-se então, um bocadinho mais adiante, no versículo 23, 1 Samuel 25, versículo 23 a 25, diz assim: vendo, pois, Abigail a David, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de David, inclinando-se até à terra, lançou-se-lhe aos pés e disse, nem sabia se eles iam parar, mas pararam, ficaram assim meio pasmados, pararam, esta mulher apareceu no meio do caminho e lançou-se aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importa o meu senhor com este homem de Belial, este homem, digamos assim, do diabo, ou saber, com Nabal, porque o que significa o nome dele, o seu nome, ele é. Isto é o nome dele que significa tolo, ele é tolo. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. É louco. Eu também, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Eu, porém, a tua serva não vi, senão não teria sido assim, mas agora estou aqui a remediar. E depois ela continua a dizer, olha, tu vais ser rei, tu vais ser o rei, e não vais querer ter sempre na tua consciência de que porque um dia uma pessoa fez uma coisa que não fosse agradável a ti, ou que te desse um insulto, tu foste e o mataste. Não vais ter que querer isso na tua consciência.
foi o que disse aqui, vê-se aqui no versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, as pessoas sabiam que ele ia ser o rei, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração. Isto não tenhas isto pesar no coração, nesta má consciência. O sangue que sem causa vieste a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando vieres a ser rei, depois vais-te lembrar disto. Não faças isso, vais sentir. E, portanto, por isso, o David, muito respeitoso, reconheceu que tinha sido movido pela vingança e que não tinha sido movido pela justiça. E por isso ele tinha a motivação errada, que não era de acordo com as leis de Deus, mas era vingança. E por isso é que ela disse isso ao David, e disse, vais-te lembrar. Se fizeres isso ou não, vais-te lembrar desta situação. Então David, versículo 32, disse assim a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aqui um homem a ouvir um conselho de uma mulher. Queridos irmãos, hoje em dia, em certos países, os homens não gostam de ouvir coisas de mulheres. Olha, aqui David ouviu o conselho de uma mulher. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesmo, que hoje me tu lheste derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Ele estava motivado pela vingança. E está a dizer, Deus te enviou. Vê-se aqui que David então aceitou o que ela tinha dado e disse a ela, vai para casa em paz. É o que diz no versículo 35. Então David recebeu da mão de Abigail o que ela tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vai para casa em paz. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Vemos aqui uma situação, queridos irmãos, em que David tinha perdido o controle das suas emoções. Mas uma vez que lhe foi demonstrado que estava errado, que a sua emoção estava errada, então tomou controle dessa emoção e demonstrou controle emocional. Sim, David era uma pessoa muito emocional. Sabemos que ele cantava, fez vários salmos, músicas, uma pessoa muito emocional. Mas ele controlou as suas emoções. Ele não era controlado pelas suas emoções. Teve a capacidade de controlar as suas emoções. Vê-se que depois que Nabal ficou bêbado e depois quando passou a bebedice, a mulher disse a ele o que ela tinha feito, disse, olha, poupei a tua vida. Então ele, digamos assim, teve um ataque de coração e morreu ali mesmo. Ela então casou-se com David. Pelo que se vê, não teria sido por amor, porque ele só a viu durante esse minuto ou dois, e por isso não podia ter sido por amor, mas porque viu que ela o protegeria de fazer mais erros, como esses, que seriam uma boa conselheira para ele. Mas vês aqui que David, que tinha poder de matar qualquer pessoa que dissesse que ele estava errado, mas não o fez. Demonstrou a Deus um controle
emocional. E isso vê-se na vida de David, daqui adiante. Várias pessoas insultaram a David e várias vezes ele disse: não vou matar, deixa passar. David tinha esta característica de controlar as suas emoções e não ter esta atitude vingativa. Aprendeu a não ser vingativo. Como amigos de Deus, queridos irmãos, somos também capazes de controlar as nossas emoções? Queridos irmãos, isto é importante, porque quando viermos a ser filhas e filhas de Deus, no reino de Deus, com enorme poder, como é que vamos usar esse poder? Como é que vamos usar esse poder? Por isso, para sermos amigos de Deus, precisamos de ter fé em Deus e no seu poder e na sua bondade, esperar pelo tempo de Deus, pelos seus métodos, de acordo com a sua maneira, e ter controle emocional, para que quando sejamos insultados ou magoados, não reajamos de uma maneira emocional. O quarto exemplo que eu quero descrever da história de David é a humildade de David perante Deus. A humildade que ele tinha perante Deus. Essa humildade que ele tinha perante Deus fez com que ele viesse a ver a vida de uma maneira muito diferente. Algumas pessoas perguntam: como é que Deus pode aceitar um homem tão pecador como David? Um homem com um pecado tão grande, adultério, com a Batseba. Um homem que causou a morte de Urias. Como é que Deus pode perdoar e pôr esse homem numa posição tão alta como rei sobre Israel no mundo da manhã? Queridos irmãos, o ponto é que nenhum de nós merece entrar no reino de Deus. Todos nós somos pecadores. E se você ou eu acho que os meus pecados não são grandes, então isso por si próprio é um problema. Mas o que se passou aqui, na situação da Batseba e Urias, foi que, conforme o David se tornou rei e teve o poder e foi abençoado, começou-se a afastar de Deus. E afastou-se tanto de Deus que não viu o problema. Aqui está um perigo, queridos irmãos. Um perigo quando somos abençoados. Um perigo quando somos abençoados. Porque é fácil, quando somos abençoados, de perder a noção de quem nos abençoou e do que nós éramos antes de sermos abençoados. Vejam, por exemplo, em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, e vamos ver versículos 7 a 9. Provérbios 30, versículo 7 a 9. Duas coisas te peço, não me as negues, antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira coisa. Mas tomem nota a segunda coisa aqui. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Ponto muito interessante. Não me des
nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Quando somos muito abençoados, quando temos muitas coisas físicas, quando estamos fartos, digamos assim, é fácil negar a Deus e dizer quem é o Senhor. Isto é fácil quando estamos abençoados, quando as coisas estão a correr bem no emprego, quando temos um bocadinho mais de dinheiro. É fácil começar a pensar, eu fiz isto. E começamos a afastar-nos de Deus. Seja só um bocadinho cada vez, e um bocadinho mais, e um bocadinho mais, e um bocadinho mais, e um bocadinho mais, até ficar cada vez mais longe de Deus. E por isso diz, ou que empobrecido venha a furtar e profana o nome de Deus. Queridos irmãos, aqui vê-se que a riqueza, o sucesso, as coisas a andar bem na sua vida, pode ser um teste de Deus. Para David foi um teste. Ele começou a ser importante, foi um rei e pecou. E afastou-se de Deus e pecou. Mas não só pecou, não só cometeu adultério, não só matou, mas usou o poder dele para pecar. Usou o seu poder para pecar. Porque se você, outra pessoa, chamasse a Batseba, venha para a minha casa, ela dizia, quem é que julga que tu és? Vai para outro sítio. Sai daqui. Mas porque era o rei, quando disse, vem à minha casa, ela veio. Vê-se aí também que usou o seu poder, que fez com que Urias levasse na sua mão a carta que era a sua própria sentença de morte. Usou o seu poder para pecar. E Davi foi castigado para o resto da sua vida física. Foi castigado. Sim, ele foi perdoado. Mas as consequências continuaram para o resto da sua vida física. Algumas pessoas dizem, não, mas o pecado de Saul não foi assim tão grande como o pecado de David. O pecado de Saul foi maior. Porquê? Porque quando o profeta Samuel foi a Saul e disse a ele, tu não obedeceste a Deus, o que é que Saul disse? Não foi minha culpa. Foi culpa deles. Foi culpa deles. Saul tornou-se uma vítima. Não foi minha culpa, foi culpa dos outros. Mas quando o profeta Natã foi a Davi e o confrontou com o pecado dele, o Davi não disse, não foi minha culpa. O Davi não disse, foi a culpa dela. Ela estava nua no teto do prédio. Não disse isso. O Davi disse, foi minha culpa. Ele foi honesto e admitiu o que fez. Eu pergunto aí, queridos irmãos, somos completamente honestos conosco?
somos honestos com nós próprios ou mentimos a nós mesmos. Pode ser desculpas intelectuais, que somos melhores, ou os outros fizeram isto, e os outros estão contra mim, e coisa assim. Desculpas intelectuais. Ou somos honestos a nós próprios e vemos o nosso erro. E admitimos a Deus, sim, eu pequei. E os outros podem ter feito as coisas erradas na mesma situação, mas vemos o nosso erro. Embora os outros tenham feito coisas erradas, não é desculpa para nós termos errado também. 2 erros não fazem uma coisa correta. 2 males não fazem um bem. Queridos irmãos, temos uma honestidade intelectual. O que se passou com David é que, conforme os anos foram andando, ficou rei, teve mais coisas e coisas assim, e ficou assim, mais rico e abençoado. Começou a ter, digamos assim, uma consciência que ficou um bocado, digamos assim, com os calos, calejada. Com os anos passaram e afastou-se de Deus. Então, isso levou a uma coisa pior e pior, até que foi o caso de Batseba e de Urias. O Natã, então, o profeta, foi enviado por Deus para ir ao David. O Natã provavelmente podia ter pensado, isto é capaz de ser a minha morte. Porque o David pode dizer, não é minha culpa, quem és tu para estar a dizer isso? Vou-te matar. Podia ter pensado que não ia sobreviver a esta situação. E depois vê-se a história de Natã em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O Natã vai a falar a David e diz, olha, que é um homem rico, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, grande número, e havia aqui um homem pobre, que tudo que tinha era uma cordeirinha de estimação, que em sua casa crescera com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então um viajante foi ao homem rico e este não quis tomar das suas ovelhas para dar de comer ao viajante, mas tomou a cordeirinha deste homem pobre. Então David, quando ouviu isto, o furor dele arrebentou, se acendeu e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Porque faz tal coisa e porque não se compadeceu. David viu que a motivação dessa pessoa era tão grande que não era só restituir 4 vezes, como era instruído no Antigo Testamento, mas que a motivação era ainda maior que isso, que essa pessoa tinha que ser morta. Não era só uma questão de restituir, era mais que isso. Então Natã disse a David, versículo 7, tu és o homem. É como uma seta que foi direta ao coração dele. Puh! Assim, direta. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor,
e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso for pouco, eu teria acrescentado, seja o que for mais que quisesses. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste à espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E isto continuou na família de David até à morte dele. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Consequência que aconteceu. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto durante todo Israel e perante o sol. Deus, através de Natã, perguntou ao David, por que é que fizeste isto? E agora vais ter maldições. E David, o que é que fez? Admitiu o erro. Não se desculpou. Não disse que foi culpa dela. Ou Deus é Deus de amor, eu a amo. Ou diga, olha, tantas pessoas morrem nesta guerra, olha aqui tantas baixas. Look ao número das baixas na guerra. Mais uma pessoa. O que é que isso tem a ver com isso tudo? Não. David admitiu o erro e disse, pequei contra Deus. Não só pequei, mas pequei contra Deus. E depois o Salmo 51, que fala da sua oração e da situação, ele diz, não tires de mim o Espírito Santo de Deus, mas se me perdoares, eu cantarei para sempre o que te fizeste por mim. E assim escreveu salmos e canções de graças a Deus, pelo que Deus fez por ele. Vê-se aqui a humildade de David perante Deus. Fez com que ele fosse 100% honesto. Um amigo tem que ser humilde e honesto. E o quinto exemplo que eu quero descrever é em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Aí vê-se que Satanás motivou David para levantar o censo. Diz assim, 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a David a levantar o censo de Israel. Porquê? Porque era uma nação grande agora, uma nação que estava no centro das linhas de comércio desse período da história, e por isso tinha poder e queria saber quanto mais poder podia ter e queria contar as tropas. Então, Deus lhe demonstrou que tinha pecado. Desagradou a Deus. Não foi uma coisa agradável a Deus. E vê-se aqui, quando ele vem a entender que tinha pecado e se arrependeu. Vejam no versículo 17. Disse David a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal. Por estas ovelhas que fizeram. Castiga-me, Deus, a mim, mas não a estas pessoas, não ao povo, não à tropa, não aos militares, nem ninguém. Fui eu que fiz mal. Vê-se aqui a motivação de David.
era amor pelo povo, pelas suas tropas e pessoas. E por isso disse, ele quer dar uma oferta a Deus. Deus protegeu e então ele dá uma oferta a Deus. E então, durante essa oferta, ele queria fazer a oferta aqui na eira de Orná, e Orná disse, toma, disse no versículo 21, de 1 Crónicas 21. 23, versículo 23. Então disse Orná a David, toma o rei, meu senhor, faça para si e faça dela o que bem lhe parecer, eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. David podia estar a dizer, Deus me está a abençoar. Deus me está a abençoar a dar estas coisas todas para a oferta. Foi isso que David fez? Não. David disse, não. Versículo 24. Antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecei holocausto do que não me custe nada. Tem que ser um sacrifício meu. Quando damos um sacrifício a Deus. Tem que nos custar qualquer coisa. Tem que ser um sacrifício nosso. Seja o nosso tempo, seja os nossos esforços, seja o que for. O relacionamento que ele tinha com Deus é que ele era tal que ele queria dar. Queridos irmãos, vimos vários exemplos hoje em dia. Vimos 5 exemplos hoje em dia. Aqui vê-se, através desses exemplos, vê-se que David admitiu a sua fraqueza a Deus. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus, segundo o coração de Deus. Um verdadeiro amigo de Deus. Estes 5 exemplos da vida de David são instrutivos para sermos, ou para como podemos ser amigos de Deus. Como fazer as coisas que são agradáveis a Deus. E por isso são 5 exemplos de coisas agradáveis a Deus que podemos fazer. Primeiro, é ter fé em Deus, na grandiosidade do seu poder, no seu poder e na bondade de Deus. Segundo, é esperar pelo tempo de Deus, pelos métodos de Deus. Terceiro, é ter um controle emocional quando sejamos insultados ou magoados. Termos um controle emocional. Quarto, sermos humildes e honestos com Deus. Sermos humildes e honestos. E em quinto lugar, o exemplo que dei, entre outros exemplos que existem, precisamos de estar dispostos a sacrificar, embora nos custe. Por isso é que dizemos, fazemos um sacrifício que é a minha parte que eu devo fazer, como lemos em Romanos 12. Como Jesus Cristo disse, podemos nós dizer o mesmo que Jesus disse? Pois Jesus disse, e pergunto eu, podemos nós dizer o mesmo? Eu faço sempre o que lhe agrada. Espero que vocês e nós, todos, possamos e nos esforcemos para podermos dizer que fazemos sempre o que agrada a Deus.